Semana passada eu postei esse vídeo sobre Kyrsten Sinema. Nessa série de vídeos sobre o grupo mais poderoso nos Estados Unidos de Biden, chegou a vez da senadora republicana pelo Alasca, Lisa Murkowski. Murkowski nasceu no Alasca em 1957, quando o Alasca ainda não era nem um estado americano, apenas um território do país. Seu pai, Frank Murkowski, foi eleito senador dos Estados Unidos, pelo Alasca, em 1980. Lisa trabalhou como advogada até 1998, ano em que concorreu e foi eleita deputada estadual do Alasca. Murkowski foi reeleita em 2000, mas em 2002 foi desafiada nas prévias republicanas. Se você acompanha o canal, você já deve ter visto isso em alguns outros vídeos. Mas, nos Estados Unidos, não é a liderança do partido ou alguma coisa do tipo que escolhe quem vão ser os candidatos. É a própria população que vota nas prévias dos partidos. Em 2002, uma candidata conservadora quis desafiar Murkowski nas primárias republicanas. Já naquela época, Lisa era mais à esquerda que a média do Partido Republicano e foi atacada nas primárias por defender direitos a favor do acesso ao aborto e por não ser tão conservadora. Murkowski acabou vencendo a primária por apenas 56 votos de diferença. Agora, para entender como ela chegou ao Senado dos Estados Unidos, temos que voltar um pouco ao pai dela. Em 1980, como disse, ele tinha sido eleito senador e ficou no cargo até 2002, mas durante seu período no Senado, ele foi extremamente criticado. Foi acusado de ser abusivo com seus funcionários e muitos consideraram que durante todos os seus anos no Senado não conseguiu fazer nada de relevante. Até por causa de tantas críticas, Frank Murkowski decidiu abandonar o Senado e concorrer a governador do Alasca, e venceu a eleição. Se você viu esse vídeo sobre o Senado de Geórgia, você também já sabe que quando um assento fica vago no Senado, a regra na grande maioria dos estados é que o governador aponta um substituto para aquela vaga. E Frank Murkowski escolheu para o seu assento vago a própria filha, Lisa. Na época, isso foi uma super polêmica, muitos acusaram de nepotismo, mas Lisa Murkowski acabou sim tomando posse. Mas já 2 anos depois de tomar posse, teve que enfrentar uma eleição para concorrer a um mandato completo dessa vez. Nessa eleição de 2004, Murkowski venceu a primária republicana com 58% dos votos, e posteriormente venceu a eleição geral com 48,6% contra 45,6% dos votos do candidato democrata, um ex-governador do estado. Essa eleição foi bem competitiva, algumas pesquisas indicavam inclusive que ela ia perder a eleição, mas acabou vencendo e iniciando um mandato completo dessa vez de 6 anos. Nesses anos no Senado, Murkowski já era uma senadora muito moderada, bem mais ao centro que a média do Partido Republicano. Era, por exemplo, a favor da legalização do aborto. Agora, antes de continuar a falar sobre Lisa Murkowski, precisamos voltar ao seu pai. Sua imagem já negativa da época como senador só piorou como governador. Chegando no fim do seu mandato, sua aprovação estava em apenas 19%. Mas mesmo assim, ele decidiu concorrer à reeleição em 2006. E dessa vez não terminou bem. Ele perdeu já nas primárias republicanas e de lavada ficou em 3º lugar. A vencedora foi uma ex-prefeita e ativista conservadora, Sarah Palin. Talvez você já conheça esse nome porque foi candidata a vice-presidente dos Estados Unidos na chapa de John McCain na eleição de 2008 contra Obama-Biden. Mas isso é só mais lá pra frente. Palin, antes disso tudo, tinha sido cotada para a vaga no Senado deixada por Frank Murkowski lá em 2002. Mas ele, como governador, escolheu a filha para te substituir, o que a deixou muito irritada e o que não foi segredo pra ninguém, já que ela falou muito sobre isso na mídia. Na reeleição de Frank, foi a vez dela, digamos, se vingar. E conseguiu, venceu o governador nas primárias com mais de 50% dos votos. E agora, voltando a Lisa Murkowski, mas ainda relacionado com Sarah Palin, temos a eleição de 2010 para o Senado, ou seja, a reeleição de Lisa Murkowski. Uma das eleições ao Senado mais interessantes da história. Sarah Palin não se satisfez em se vingar apenas do pai, também queria se vingar da filha. Como disse, Murkowski era bem moderada e mais ao centro que a média do partido. Então isso bastou para que fosse desafiada nas primárias republicanas por um candidato conservador. Joe Miller foi esse candidato, um advogado selecionado e apoiado fortemente por Sarah Palin. E essa primária acabou em uma surpreendente vitória de Joe Miller. Lisa Murkowski se tornou uma das poucas senadoras na história a perder a primária do próprio partido na campanha à reeleição. Mas Lisa não desistiu de concorrer. Murkowski
ainda queria sim ser candidata à reeleição, mesmo que não fosse pelo seu partido. Dia 17 de setembro, Lisa Murkowski anunciou que seria sim candidata à reeleição, mas não como candidata de nenhum partido, e sim como uma candidata write-in. Mas o que é isso? Nos Estados Unidos, alguns estados autorizam que ao invés de você votar em uma das opções de nome ali na cédula, você pode escrever o nome de uma outra pessoa, ou seja, criar a sua própria opção na cédula e votar nela. Tanto que na eleição de 2020, o Mickey Mouse recebeu alguns votos para presidente aí ao redor do país. Murkowski arrecadou bastante dinheiro para sua campanha, principalmente de grandes corporações, e seus anúncios de TV na campanha foram muito elogiados pela criatividade, como esse ensinando como escrever seu nome, que não é muito fácil, já que seria assim que teriam que votar. The word is Murkowski. Could you please define that? Alaska's senior senator in Washington who represents all Alaskans. Could you please use that in a sentence? To re-elect Lisa Murkowski, you must fill in the oval and write in her name. Murkowski. Murkowski. That is correct. You get all the easy ones. I'm Lisa Murkowski and I approve this message. Mas as pesquisas mostravam uma vitória do candidato oficialmente republicano Joe Miller. E chegou o dia da eleição, na verdade, as semanas da eleição. Semanas porque com várias cédulas com nome escrito e não voto em alguma das opções, a apuração levou muito tempo. E acabou com uma surpreendente vitória de Lisa Murkowski, vencendo uma eleição sem o apoio de nenhum partido e sem seu nome estar sequer na cédula. Mas, obviamente, não foi tão fácil assim. Vocês devem imaginar que em uma eleição onde muitas pessoas escreveram o nome Lisa Murkowski, provavelmente tiveram alguns erros de escrita. E sim, esse foi o principal debate pós-eleição. Os oficiais da eleição estavam aceitando e contando o voto para Murkowski dos que escreveram o nome errado, mas que dava para saber que queriam dizer Lisa Murkowski. E mesmo depois de todas as cédulas serem contadas e ela declarada vencedora, Miller entrou na justiça para que as cédulas onde o nome dela estava escrito errado não contassem, e conseguiu que alguns poucos votos com erros muito grandes de escrita não fossem contados, mas foi um total de apenas 2.000 cédulas que não alteravam o resultado da eleição. Então, apenas em 31 de dezembro, quase 2 meses depois da eleição e depois de muitos processos na justiça, Miller parabenizou Murkowski e aceitou a derrota. Na sua reeleição de 2016, as coisas foram bem mais tranquilas. Foi desafiada nas primárias, mas venceu facilmente e na eleição geral venceu com 44% dos votos. Agora um pouco sobre a atuação no Senado, que é o que importa. Murkowski foi bem moderada. Em um ranking feito em 2017 pelo GovTrack, Murkowski foi classificada como a senadora mais à esquerda de todos os senadores do Partido Republicano, exceto Susan Collins, a protagonista do vídeo da semana que vem, e até mais liberal que um democrata, Joe Manchin, o protagonista do último vídeo da série. Durante o governo Obama, Murkowski votou com o presidente 72% das vezes. Apenas ela e Susan Collins, do Partido Republicano, votaram com Obama mais que 70% das vezes. Com Trump, votou 73% das vezes, mas era muito crítica do presidente. Inclusive, Trump fez questão de atacá-la no Twitter diversas vezes, inclusive falando que fará questão de viajar ao Alasca na próxima eleição para fazer campanha em pessoa para o candidato que concorrer contra ela nas primárias republicanas. Murkowski também votou a favor do segundo impeachment do presidente, aquele realizado após os ataques ao Congresso deste ano. Inclusive, defendeu que Trump deveria renunciar à presidência no dia dos ataques. Considerando as votações até maio de 2021, Murkowski votou com o governo Biden 88% das vezes. Inclusive, foi o voto de destaque em uma votação desse ano. Em uma emenda ao pacote econômico emergencial de Covid-19, republicanos propuseram uma emenda que escolas que permitem meninas transexuais a competirem em esportes femininos não poderiam receber o auxílio. Todos os republicanos e o democrata Joe Manchin votaram a favor. Lisa Murkowski votou contra, e a votação acabou com 50 votos contra e 49 a favor, já que um senador não estava presente. Portanto, não conseguiu ser aprovada. Em relação a Washington DC se tornar um estado, que foi o tema que inspirou essa série, o voto de Murkowski ainda é incerto, mas ela já declarou ter simpatia ao movimento como alguém que nasceu no Alasca
antes dele se tornar um estado. Em uma pesquisa realizada no Alasca no final de 2020, Murkowski tinha uma aprovação maior entre democratas que entre republicanos, membros do seu próprio partido. Com todos seus posicionamentos moderados e às vezes até liberais, além da sua aprovação maior entre democratas e os ataques de Trump, Murkowski já foi convidada diversas vezes a se juntar aos democratas, mas até então permanece no Partido Republicano. Mas Murkowski já possui uma desafiadora republicana na eleição de 2022. A conservadora Kelly Tshibaka anunciou sua candidatura, dizendo ser a candidata verdadeiramente conservadora e apoiadora de Trump. Ela arrecadou $200 mil em apenas 3 dias após o anúncio da candidatura. Veremos o que vai acontecer. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, que semana que vem sai o vídeo de Susan Collins, mais uma senadora poderosa nesse Senado empatado.